de estratégia de você tem que ter uma área de research, tem que ter uma área de equity agora robusta, porque agora não é comprar e vender. Naquela época era Telebrás, Petrobras, escolhe 2 ou 3 papéis muito líquidos, principalmente Telebrás. Compra e vende o tempo inteiro. Agora não. Agora você tinha que ter... O herói não era mais o Soros. O herói agora era um Warren Buffett. Agora eu tenho que ir para value investing, eu tenho que saber qual é o valor presente dos futuros dividendos que essa empresa vai dar. Tem que ir lá Michael Porter, eu quero saber quais são os competitive edges, se tem um economic moat around, se ela tem uma vantagem competitiva, se ela tem realmente algum monopólio natural. Então, o estudo ficou muito mais aprofundado. E aí é uma geração de jovens, que eu até trouxe aqui no nosso MBA, que é o Guilherme Achê, Florian Bartunek, que trabalhavam com value investment. E os horizontes são mais longos. Eu vou carregar isso 3 anos, 4 anos. Acaba aquela maluquice de compra e vende, e você começa a carregar papéis. Então muda completamente a filosofia de investimento. A filosofia de investimento, que era, na verdade, de fast trading, compra, vende, com timing sendo decisivo, em vez de ser o timing o fator decisivo, passam a ser decisivos os fundamentos econômicos daquelas empresas. E da mesma forma também, os movimentos de juros passam a ser mais longos, porque aí os horizontes se alargam, se aprofundam, você passa a ter investimentos de 2 anos, 3 anos, e aí você até pode fazer o pré-pós como fazia antes, mas com horizontes mais longos, volumes bem maiores, descasamento de moedas, agora eu tomo em dólar e passo em real, tomo em real e passo em dólar. Então os mercados vão ficando um pouco mais robustos, mas ainda não são o suficiente para você entrar no setor real. Aí vem uma terceira fase do mercado, é quando você começa a penetrar no setor real. Os ganhos, a competição vai aumentando e os ganhos com as empresas existentes, como são só 300 empresas, 300 e poucas, a competição é muito grande, acaba todo mundo tendo uma carteira muito parecida. Então, se você quer ganhar mais do que o mercado, você tem que originar novas companhias. E o bonito disso é que quando você tem poucos papéis e a riqueza do país aumenta, aquela massa de riqueza se abatendo sobre poucos papéis, se estiver tudo calmo, os papéis se valorizam naturalmente. Os múltiplos sobem bastante. Os múltiplos sobem. Quando os múltiplos sobem, aí começa uma divergência entre o que a gente chama como economista o replacement cost, ou seja, o custo de fazer uma fábrica nova, em relação ao valor da fábrica existente. A bolsa, na verdade, é a precificação dos ativos existentes. Ora, se estão pagando por uma empresa que faz aço, ou por uma empresa que faz sapato, ou por uma empresa que estão pagando 100 e custa só 10 produzir, eu vou investir no setor real. Então o setor financeiro começa a penetrar através dos private equities. Você começa a ir para o setor real e falar, olha, vou fazer uma arbitragem. Novas empresas ou empresas emergentes, eu vou levar para o mercado, porque os múltiplos lá são maiores. Aí é como se fosse um aprofundamento do mercado de capitais. Você começa a aprofundar o mercado de capitais. Então é uma história bonita essa do mercado de capitais brasileiro, porque hoje você vê, tem jovens como vocês hoje, com uma influência enorme e reunindo e educando financeiramente uma porção de gente, e esse pessoal todo começa a entrar. E cadê os veículos? Faltam os veículos. Onde é que estão os veículos? Cadê essas empresas? Onde estão essas empresas que merecem essa alocação de recursos que está chegando agora? E aí os private equities vão se desenvolvendo e cada vez mais especialistas. Então, você vê, a estratégia de investimento vai mudando de novo. O que era antes um grupo de traders juntos, passa depois a ser um ensaio de alocação de investimentos, onde basicamente você tem, bota aí, se a pessoa é um pouco mais idosa, bota aí 70% em renda fixa e 30% de equity. E que equities? Bota o pessoal de value investment aí para colocar os recursos nessas empresas aí, descobrir as melhores. E se o cara é mais jovem? Bom, o cara é mais jovem pode botar 60%, 70% de equity e bota só 30% de renda fixa nele aí. Ah, mas agora está tendo um combate à inflação, o juro subiu um pouco, então aumenta um pouco a alocação de renda fixa. Olha, agora o juro está caindo, pode reduzir renda fixa e aumentar um pouco a alocação de equity. Mas é um negócio ainda primário. Aí, de repente, começa a se aprofundar, entrar no setor real com os private equities e aí começa a variedade de veículos. Aí alguns se apresentam como, eu sou um hedge fund manager, eu opero todos os mercados. Na verdade, geralmente são especialistas de um setor que ganharam muito dinheiro e aí começam a transbordar em busca de outras atividades. Então o cara era bom de renda fixa, ele na verdade deveria continuar sendo o melhor de renda fixa do país, mas ele prefere se aventurar. Como o dinheiro começa a entrar, aí ele começa a contratar uma equipe, a tentação é grande, ele ainda é bom em renda fixa, mas já começa a aventurar em outros ativos,
vou fazer equity também, aí vou fazer lá fora também, vou fazer no mundo inteiro e vou fazer isso. Os resultados não são assim tão bons. Eles começam a cair em relação ao resultado excepcional que esse cara tinha quando ele estava especializado no que ele faz. Se ele continuasse como o rei da renda fixa, ele estava hoje o maior, ele estava 3 vezes maior do que o tamanho que ele tem hoje. Porque ele teria sido realmente o dominante. Isso aconteceu muito lá fora. Tinha os fundos que eram os reis da renda fixa, aí tinha os outros que eram os reis dos equities, os outros. Lá fora a especialização foi mais profunda. Aqui a tentação arrastou. O sujeito que era bom de equity acabou mexendo também, comprando e vendendo renda fixa. Ele monta equipes, mas como ele não domina aquilo, ele acaba tendo os auxiliares dele que não são tão bons quanto ele foi naquele campo que ele dominava. Então há uma tendência à média. Acaba todo mundo parecido. Uma porção de gente tropeçando. Um ganha num e perde no outro, o outro ganha no outro e perde no um. E acaba dando um resultado mais ou menos mediano todo mundo. Acabam aqueles grandes campeões que tinham um retorno extraordinário em relação a todo mundo. Mas o mercado cada vez mais sofisticado e cada vez mais acreditando. Isso é muito interessante também, porque se você perguntasse para um Warren Buffett, ele ia dizer assim, não tem negócio de mercado eficiente, não. Eficiente sou eu. Eu sou bom. Eu compro melhor porque eu sei avaliar. E ele até zomba das escolas de finanças tradicionais. Ele fala, pô, esse pessoal acredita em mercado eficiente, deixa eles acreditando nisso. Mercado eficiente, o preço está em equilíbrio, né? Deixa eles achar que está em equilíbrio. Eu estou comprando esse papel aqui porque eles estão achando que está em equilíbrio e está baratíssimo. Porque eu conheço fundamentos e eles não. Ele olha com esse ângulo, porque ele é bom na análise de balanço do setor. Posso pegar um gancho disso, Paulo? Sim, sim. Porque essa questão de mercados eficientes é sempre um grande debate no mundo dos investimentos. Sim. Você citou o Buffett. Se a gente pega a performance do Buffett, ela é quase o dobro do S&P 500 em termos históricos. Sim. Só que também é nítido que a performance dele lá atrás era muito melhor do que hoje. Sim, claro. Porque lá atrás havia muito menos informação, menos participantes. Perfeito. Hoje, para ele conseguir ganhar do S&P é mais difícil. E eu queria aproveitar também que você em Chicago conheceu o Gene Fama. Sim. Que é o cara que criou essa teoria dos mercados extraordinário. Como o Robert Lucas ganhou o prêmio Nobel com Rational Expectations, expectativas racionais. O Fama ganhou também o prêmio Nobel com mercados eficientes. Esses caras são extraordinários. Eles são cientistas, como se fosse a física clássica. Como se fosse assim, olha, sem atrito, uma pena e um tijolo caem juntos, que é a lei da gravidade. Puxa os dois com a mesma velocidade. Só que a gente sabe que no mundo real não é assim. Sim. A pena cai devagarzinho, porque tem o atrito, e o tijolo cai mais rápido. Então, é a mesma coisa no Efficient Market. São catedrais belíssimas do pensamento abstrato. São extraordinários. São para onde a coisa iria se você desse tempo suficiente e conhecimento suficiente para todo mundo. Como o mundo é cheio de atrito, por exemplo, eu acho isso muito legal, esse ponto que você chamou a atenção, é espetacular, porque é o seguinte, o Buffett diz isso, né? Deixa eles acreditando em mercados eficientes. O pessoal do mercado eficiente diz o contrário, diz assim, deixa ele achando que ele sabe muito daquilo ali. Aí você chega para os caras e não acredita na eficiência, ele não diversifica a carteira e de vez em quando ele toma um tijolo na cabeça e não sabe nem de onde veio. Aí, se você falar com um macro investor, alguém que investe baseado em cenário macroeconômico, ele se diverte quando ele vê o Buffett dizendo assim, não existe timing, eu não acredito em timing. Isso aí, se alguém pudesse ver o futuro, eu como macroeconomista, eu morro de rir, porque eu falo assim, o timing existe, sim, senhor. E quem conhece macroeconomia tem muito mais chance de acertar o timing do que você. Eu poderia virar para você também, Warren Buffett, e dizer o seguinte, quer dizer que eu não consigo ver o futuro da economia, mas você consegue ver o futuro de uma empresa? É isso? Bom, uma economia é um agregado, deve ser muito mais fácil de prever do que só uma empresa. Um CNPJ, né? Um CNPJ, né? Então, como é que você se arvora de conhecedor do futuro dessa empresa? Como é que você se arvora disso? A beleza disso é que todo mundo tem razão. Quando homens inteligentes discutem, é melhor você prestar atenção. Quem olha de um ângulo diz o seguinte, olha, eu tô vendo uma terra plana e o sol se pondo. Eu sou um grego. Parabéns, é isso mesmo. Pode usar essa hipótese, trabalho para você. Você está navegando no Mediterrâneo, aí vira o outro e fala assim, ó, eu tô vendo uma terra redonda e, na verdade, nós estamos girando em torno do sol. Não tem esse negócio do sol levantou e eu sou uma terra plana. Parabéns para você. Bem-vindo à fase da física clássica do Newton, Copérnico, Kepler. Parabéns, você está certo também. Então, dependendo do seu ângulo de visão, se você tem uma grande vantagem competitiva em análise de balanço, o seu guru devia ser mesmo o Buffett. Porque use esse talento seu, porque você tem uma certeza. Você é muito melhor que os outros nisto. Não pense em time, que vai te atrapalhar. Não pense em macroeconomia, que vai te atrapalhar. Se concentre nisso, que é o que você conhece. Agora, você virar para um economista e falar assim, olha, se você realmente é um bom economista e vê os ciclos econômicos, se concentre nisso. Não perca seu tempo tentando escolher qual é o melhor papel, não, porque você não foi preparado para isso.
E a beleza da hipótese de efficient markets é o seguinte, é que todas essas informações se combinam nos preços, fazendo com que, no final, toda a informação disponível está embutida ali e os mercados tendam à eficiência. Só que até chegar nesse ponto, já teve outro choque, já perturbou tudo outra vez, depois outro choque, porque não existe a posição de equilíbrio. Então são construtos teóricos extraordinários esses de expectativas racionais, todo mundo sabe o modelo. Não sabe, os caras são cegos, o cara não enxerga nada ali na frente. Só que tem um que enxerga, parte na frente, aí o outro copia, o outro vem também, vem, acaba todo mundo indo. Seja quanto ao time, agora vai. Seja quanto a empresa é essa, vai um, vai o segundo, vai o terceiro. Então a grande verdade é que quando você tem os estelares, os que são os melhores, cada um na sua atividade, se todo mundo fosse igual a eles, o ajuste era instantâneo, o mercado era eficiente todo o tempo. Não é a vida real. A vida real é que vem um choque qualquer, uns começam a procurar as melhores empresas dentro desse novo meio ambiente, os outros começam a procurar o timing certo, porque houve essa perturbação macroeconômica que vai jogar. E veja bem, o economista tem chance de acertar, porque quando sobe a maré, que é uma imagem até do Buffett também, sobem todos os barcos. Então ele pode até escolher o melhor barco, que vai subir mais. Mas a verdade é que o economista pode acertar em 18 barcos. Ele pode dar um tiro no índice e acertar muito bem. Pega um ETF, está muito feliz com aquele veículo dele. Então, a beleza do conhecimento é que você não deve jogar fora. Você deve tentar o tempo inteiro compreender. Eu fiz isso a vida toda. Eu era economista jovem. Não existe economista jovem que não foi crítico de tudo que está aí. Então tá tudo errado, está explorando as pessoas, o sistema é injusto, papapá. Eu lia o Paul Baran, Suisse, Sunkel, tudo que era economista de esquerda e tal. Gunnar Myrdal, sueco, ganhou o prêmio Nobel também, junto com Hayek, interessantíssimo. Eu li esses caras. Aí você começa a aprender teoria econômica pesada, graças a Deus, eu fui desde cedo estudando isso também. Você falou, opa, peraí, não é bem assim não. Mas entendi, existe a preocupação social, é uma democracia, somos sociedade, somos seres humanos acima de tudo. Então se um é muito melhor que o outro, ganhou 1000 vezes mais que o outro, e o outro vai ficar abandonado? Não pode ter ciúme, ter inveja, isso é feio. Mas se ele está sem oportunidade, está mutilado, precisa de assistência social, ou os filhos estão desamparados, tem que ajudar. Então eles têm razão também com a preocupação social, e você começa a fazer uma amálgama de ideias. Aí vem o Prebisch, vem os economistas latino-americanos também, eu falei do Sunkel, o Prebisch. Você começa a ler essa turma também e fala, esses caras são bons também, né? E a situação na América Latina está sendo explorada, o capitalismo, o colonialismo, aí você vai, estuda lá, os caras não estão nem preocupados com a gente, não tem ninguém nem pensando em explorar a gente. Os caras estão fazendo a vida deles lá, estão avançando, estão ganhando lá. Você que entra ou não, se ficar fora, você vai ficar para trás na história. Se você entrar, você tem que entrar competitivamente, tem que aprender, tem que competir com eles, tem que, sabendo acima de tudo que a economia é cooperação, não é competição. A ideia de competição é mais ou menos assim, a empresa A está competindo com a empresa B, não. As duas estão, na verdade, coordenando recursos, times de pessoas, alugam imóveis, contratam insumos, garantem renda para uma opção de gente que serve em restaurantes ali em volta na hora do almoço, quer dizer, um enorme esforço de cooperação econômica, todo mundo ali, para ver quem serve melhor o consumidor. Então, o nome do jogo é competição? Não. O nome do jogo é a cooperação. A competição é de segunda ordem. De primeira ordem é a colaboração. Nós estamos todos colaborando. 8 bilhões de seres humanos colaborando. Competição é a condição de segunda ordem. Como é que a gente colabora mais? Bom, eu estou fazendo um serviço melhor que você é melhor do que ele e tal. Então, olhar sobre esse aspecto, eu sempre tentei olhar sobre esse aspecto, sabe? Assim, eu chego, sou um economista com um pouquinho de inclinação keynesiana, para não dizer total inclinação keynesiana. Porque, era o maior fã do Keynes, do Samuelson, era todo mundo do outro lado, de Chicago. Era o anti-Chicago. Aí eu vou para Chicago. Eu tenho duas opções. O Keynes não é brilhante, está tudo errado, o certo é esse negócio todo que eu estou vendo aqui. A outra opção, não, o Keynes é o máximo e esse pessoal está ensinando tudo errado. Não, evidentemente, eu tenho que ser capaz de compreender os dois ângulos. E aí você compreende. O Keynes disse, olha, as economias monetárias têm características de desajustes que você não verifica numa economia clássica. Na economia clássica, tudo acontece como se fosse um véu de moeda. Na verdade, o sujeito está trocando um serviço pelo outro e tal. Só que numa economia monetária não é assim. O sujeito trabalhou, ele não trocou o trabalho dele. Você não chega num restaurante e fala, vou trabalhar para você aqui, vou te dar uma aula de economia, você me dá um almoço. Não é assim. Você dá uma aula de economia, recebe o dinheiro, guarda o dinheiro num banco, e aí um dia que você for almoçar, você usa o seu cartão de crédito, paga o almoço. Então é tudo descasado. Então é mais complexo. Então o Keynes observou isso e falou assim, olha, na economia monetária há violentos desajustes. E os preços demoram a ajustar e de repente você tem uma recessão antes mesmo da possibilidade de ajuste. Ele estava certo.
Existe isso. Isso é fato, é inegável. Não adianta a gente tentar jogar o Keynes fora. Agora, não tem fundamentos econômicos sólidos aquele castelo que ele construiu. É um castelo no ar. Não tem fundamentos sólidos. Vamos botar fundamentos sólidos nisso? Aí vem Lucas, Thomas Sargent, esse pessoal todo mete fundamentos sólidos e fala, olha, aqui está aqui. Otimização intertemporal, a preocupação existe sim, realmente o governo pode causar descasamentos, porque joga moeda, causa inflação, cria uma névoa que atrapalha, mas os agentes são racionais. Eles, com o tempo, eles vão capturar, vão entender e às vezes vão reagir simultaneamente. O governo já avisa, você vê hoje, você fala um anúncio, fala uma besteira, o dólar sobe e o preço daquela ação que você falou que vai interferir cai instantaneamente. Ou seja, os átomos acordaram. Dá pra gente falar que o mercado, para certas coisas, é razoavelmente eficiente, né? Vai procurando ali. Ele vai procurando. Tentar achar. Vai procurando. Então, acredite no conhecimento e junta isso, que aí a sua análise vai ficando mais poderosa. Porque aí você sabe, aí acontece um negócio, sei lá, chegou um Covid, eu preciso fazer um anticíclico rápido. As pessoas estão em casa, vai cortar a corrente de renda, tem que ter um anticíclico rápido. Vou jogar, mas vou jogar como? Friedman, renda mínima, renda básica. Já era um programa nosso, nós queríamos fazer a renda básica de cidadania, vamos digitalizar todo mundo, vamos entregar o dinheiro para ele. Não vamos fazer o desperdício de entregar para um ministério, que vai passar para um banco público, que vai dar para um empresário campeão, que vai gerar um emprego. Não. Direto lá. Então você junta o conhecimento de gigantes, homens brilhantes que pensaram e dedicaram a vida toda a isso, junta aquilo ali, faz a sua síntese e dispara. Pô, a chance de errar é baixa. Eu gosto muito da citação do Hayek, que diz que uma cabeça, por mais brilhante que seja, não tem as respostas todas, o mundo é muito complexo e o conhecimento está disperso pela sociedade. Disperso. Então nunca vai ter um cara que reúne tudo. Não tem. E aí, pensando em investimento já, e pegando essa questão de que os mercados eles não são eficientes, né? Mas eles são, principalmente aqueles que têm mais participantes, mais informações, eles são razoavelmente eficientes em precificar as coisas. Porque o Howard Marks tem uma ideia que eu acho muito interessante. Ele fala que retorno é igual a alfa mais beta vezes x. O que ele fala disso, né? O x é o mercado. O beta é a sensibilidade da carteira do investidor em relação ao mercado. Então tem gente aqui assistindo que na época do bull market no Brasil, Ibovespa fez 20 de performance no ano, o cara fez 40. Daí ele pensou, sou 2 vezes melhor que Ibovespa. Só que quando veio uma crise, Ibovespa fez menos 10, ele fez menos 20. Então ele só descobriu que era 2 vezes mais volátil. É isso mesmo. O retorno mesmo descorrelacionado, que é o alfa do Howard Marks, vem de diferentes áreas, né? Sim. E aí ele é um cara que ele defende muito investimento em mercados ineficientes, com menos gente prestando atenção, com menos informação. Um exemplo de mercado ineficiente, imóveis. A minha irmã faz leilão de imóvel. Certo. Tem leilão que é ela sozinha. Eu falo, Sim. isso é o máximo de ineficiência que existe. É só você para precificar aquilo. Sim, perfeitamente. Se perguntasse, vocês queriam ter feito a Pactual nos Estados Unidos, em Nova York, no ano que vocês fundaram aqui no Brasil? Não daria certo igual aqui, né? Não, claro que não. É aqui. E onde estão os mercados ineficientes hoje, na sua opinião? Em toda parte. Os mais ineficientes, muito maiores do que os eficientes. É mesmo? A profundidade é imensa. Porque está tudo acontecendo o tempo inteiro, com choques, com tudo. Então você vê, os mercados, justamente quando eles estão populares e que todo mundo entra e tal, porque normalmente eles estão na fase já da estabilização, do retorno praticamente normal. Porque, você veja, o Brasil então é uma fonte de ineficiência. Nossa, meu Deus do céu, tem para todo lado, né? Então, por exemplo, quem estava em real estate, o Brasil é um continente. Então vai ter real estate a vida toda. Você chegar... Tem cidades que hoje tem 5 mil habitantes, que vão ter 30 mil habitantes, estão situadas na beirada do mar praticamente, e você vai lá, compra uma praia e espera, entendeu? Vai esperar 10 anos, 20 anos, 30 anos, mas vai dar um retorno muito maior. Justamente essas visões, né, é interessante isso. Os estilos de investimento, as filosofias de investimento, elas dependem muito da fase em que os mercados estão. Então você deu o exemplo do Warren Buffett, tinha um exemplo também do Mike Milken. O Mike Milken também deu 3, 4 vezes o que deu o S&P nos Estados Unidos. Ele era um cara que estava focado em empresas emergentes. Ele era o cara dos emerging companies, né? Ele chamava de high yield. Como deu errado por um problema jurídico que ele sofreu, acabou virando junk bond. Mas não eram empresas emergentes. Eu, quando conheci a Localiza e a Natura, por exemplo, foram 2 empresas que eu, na época, conversei com os donos, estimulando e incentivando para fazerem o IPO, pagarem a dívida, saírem de bancos e justamente terem sócios que cuidassem da dimensão financeira na época, eram empresas pequenas, médias. Talvez não chegasse à média, fossem pequenas. E viraram
empresas extraordinárias, muito bem geridas, né? Por muito tempo, né? Então, o estilo de investimento, o jeito que é fundamentalista numa turbulência imensa, ele se perde. O jeito que é fast trader, compra e vende, num mercado que está em tendência e vai subir 10 anos, está mal. Mesmo o velho investor que faz relative value, sei lá, um Bill Ackman, que é um cara craque lá fora. O mercado vai subir 10, 15 anos, feito subiu. Pô, ele faz long and short, ele faz relative value, porque ele é bom de valuation e de eventos. Ele fala, pô, essa aqui vai fazer uma fusão com aquela, essa aqui vai fazer isso. Então eu fico long nessa, short naquela. O mercado é tendência de alta, ele ganha 100 no que está subindo, perde 80 no que está... Ele vendeu essa, mas ela sobe também. Mesmo uma empresa que está com problemas, num mercado de alta forte, de tendência, ela sobe. Ela só sobe menos que as outras. Ou às vezes sobe mais, né? Você pega uma queda de juros para uma empresa muito endividada. Ou isso. Aliás, é um fenômeno agora que está acontecendo. Se você perguntar assim, qual é um fenômeno interessantíssimo no Brasil hoje? Eu chamo de fallen angels, eu batizei de anjo caído. O jeito tem um resultado operacional muito bom, uma empresa muito sólida, só que ela errou a mão. No financeiro tá horrível. Ela no financeiro, então tem um resultado, tem 3 bilhões de EBITDA. Ah, tá bom, isso é o before interest. Agora bota aí o resultado mesmo. Pô, foram embora os 3 bilhões. São as varejistas no Brasil, né? Muitas delas Entendeu? são assim. Então, muitas delas são assim. Tem outras assim extraordinárias. Eu não quero falar agora para parecer que é propaganda, mas assim, tem casos espetaculares. E são casos que você sabe que elas têm bons fundamentos, elas vão sair lá na frente muito bem. Mas vai precisar chegar alguém primeiro, transformar o capital em equity, né? Quer dizer, matar a dívida, diluir o proprietário um pouco, por isso que elas estão amassadas com o preço lá embaixo, porque o proprietário tem que ser diluído. Eu acho até que elas já foram diluídas, no sentido de que o preço já está tão baixo que pode botar o dinheiro lá que vai subir de qualquer jeito, entendeu? Mesmo diluindo, porque elas já estão com esse desconto. Essa é uma boa tese, a tese dos fallen angels, as empresas que têm fundamentos muito bons, mas se precipitaram com o juro muito baixo. O juro foi colocado baixo transitoriamente para fazer esse movimento de recuperação da economia. E erraram também como é que eles pegaram crédito, né? Porque pegaram um pós, né? Exatamente. Podia ter pego um pré. Seria lindo, né? Seria lindo, né? Eu conheço gente que pegou na época dos juros a 2%, a Selic em 2%, que pegou dinheiro pré-fixado a 5%. Olha que maravilha. Na época, um monte de gente, né, chegou para mim, caramba, tá 2 o juro, querem pegar 5, tá muito bom. Passou um ano, já estava ótimo para eles. Olha que maravilha. Então você vê que essas coisas se complementam, esses insights. Nunca é ruim saber demais. O ruim é saber de menos. Sim. Você conhece essa teoria, aquela. Você vai fazendo sua síntese, vai observando. Homens inteligentes que estudaram muito, falam essas coisas. Se você pegar um fama e pegar o pessoal que acredita em efficiency market, você fala assim, olha o Buffett dizendo aqui que não acredita nisso. Vamos dizer assim, é um idiota. E ele também fala mal do pessoal acadêmico. Fala assim, pô, eu não dou dinheiro para as universidades para ensinar. Aliás, ele brinca, ele fala ironicamente, eu devia dar dinheiro para essas universidades ensinarem que os mercados são eficientes, que já está tudo no lugar, porque enquanto esses bobinhos pensarem isso, eu continuo tendo uma margem, um edge, uma vantagem no mercado. Ora, está subestimando também os outros, entendeu? Com certeza. Então, não use o seu conhecimento para derrotar o outro, não. Perceba o que o outro está querendo dizer também e incorpore aquilo, porque um pouco de ênfase ou menos, depende. Você tem que ter sua capacidade de avaliação. Não? Depende muito da sua experiência de vida, do que você testou e acredita. Mas não menospreze o conhecimento do outro, não. Então, nesse caso aí que você falou, dessas empresas, né? É um caso típico. O outro exemplo que você tinha dado é de mercados ineficientes. Onde está tendo uma corrida agora?